Estamos nessa série Caminhando no Vale, olhando para o sofrimento numa perspectiva bíblica, cristã. Serão 8 sermões e pregações, já passamos da metade. Hoje é a 5ª exposição. Semana passada, o nosso pastor Rafael, pregou, ensinou sobre a soberania de Deus e o sofrimento. E hoje o nosso tema é a santificação e o sofrimento. Nós vamos aprender mais um pouco do Senhor. Se você está aqui conosco desde o começo dessa série, você talvez se lembre, talvez não, e eu não vou ficar chateado se você não se lembrar, que nós começamos essa série falando das causas do sofrimento. E falamos que a causa do sofrimento é o pecado. Tudo o que aconteceu lá no jardim com Adão e Eva, o pecado deles atingiram a eles, a nós, a natureza, os animais, a terra, tudo foi tomado e tudo foi tocado pelo pecado e nós sofremos por causa do pecado chamado pecado original. Naquela ocasião eu não adicionei outros sofrimentos que vêm na vida do crente. Outras situações que aparecem na nossa vida, outras causas e outras fontes que faz com que o cristão passe por lutas, provações e sofrimento. Se você ler a Escritura, você vai perceber que Satanás também é alguém que causa sofrimento no povo de Deus. Em muitos textos, em muitas passagens, nós vemos Satanás atacando os filhos de Deus, provocando uma luta, uma dificuldade, um sofrimento, uma perseguição na vida do povo de Deus. É óbvio que nós não somos daqueles que tudo é Satanás, que tudo é o pecado. Não, nós tentamos discernir, nós tentamos descobrir por que estamos sofrendo. É por causa do nosso pecado? É um ataque de Satanás à nossa vida? Ou há outras causas? Hoje eu queria olhar com vocês o texto de 1 de Pedro, capítulo 4, do verso 12 e o verso 13. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 12 e verso 13. E hoje nós vamos olhar sobre o sofrimento que produz santificação. O causador, a origem deste sofrimento é o próprio Deus. Deus está trabalhando na vida do seu povo. Deus quer santificar o seu povo. E Ele escolheu o sofrimento, as lutas, as perseguições, as dores, para moldar o caráter dos seus filhos. Vamos olhar esse texto nessa noite e observar alguns ensinos na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Diz assim o texto sagrado: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Amém. Que Deus abençoe a sua bendita palavra. Eu não posso entrar direto nesse texto sem dar um panorama geral da carta do apóstolo Pedro, pelos motivos que ele escreveu e a quem ele escreveu. A pergunta é: a quem Pedro está escrevendo essa carta? A resposta, volte só 3 ou 4 folhas, está no capítulo 1, no verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos.
Pedro está escrevendo aos crentes, aos eleitos, aqueles que Deus elegeu para ser o seu povo. Nós só somos crentes porque somos eleitos, não é o contrário, irmãos. Eu me torno crente, aí me tornei eleito. Não. Eu só sou crente e eu só creio, e um dia eu crio no Evangelho porque eu sou um eleito de Deus. Então Paulo está escrevendo essa carta aos membros de uma igreja, aos irmãos, a uma comunidade de fé, são eleitos do Senhor. Ele diz mais, ainda no verso 1, são forasteiros. São pessoas que não são daquele lugar. Esse é o significado da palavra forasteiro, alguém que não é dali. E Pedro escreve aqui no sentido duplo. Para os ouvintes era algo real, eles não eram dali, mas Pedro escreve num contexto espiritual dizendo, vocês não são desse mundo. Nós não somos desse mundo, nós estamos no mundo. Palavras de Jesus em João, mas nós não somos desse mundo. Nós somos forasteiros, peregrinos. Nossa casa não é aqui. Nosso reino não é aqui. O nosso tesouro não está aqui. Então Pedro está escrevendo aos eleitos de Deus que vão peregrinando por vários lugares. E ele diz em terceiro, aos crentes, aos eleitos, aos forasteiros da dispersão, ou seja, aqueles que foram dispersos, aqueles que saíram do seu contexto e foram para um outro contexto, por causa dos seus pecados? Não. Por causa de uma provação, por causa de uma perseguição. Aqueles irmãos estavam dispersos em regiões da Ásia Menor, porque eles creram em Jesus. E o fato de crerem em Jesus trouxe a eles sofrimento, trouxe a eles perseguição, trouxe a eles provação da sua fé. Então eles tiveram que sair por causa da fé. E agora eles estão vivendo num mundo hostil, num mundo que odeia Jesus, num mundo que odeia a palavra de Deus. Logo, um mundo também que odeia o povo de Deus. E eles estão debaixo de intensa perseguição. E Pedro, o apóstolo, está escrevendo essa carta para animá-los, para consolá-los, para exortá-los, para que eles pudessem continuar na lida, na caminhada, porque como forasteiros a perseguição virá, a dispersão virá, mas aí o apóstolo Pedro vai usar muito a palavra alegria. Parece que não bate, alegria e sofrimento. As três palavras que Pedro mais usa na sua primeira carta é alegria, sofrimento ou perseguição e esperança. O crente tem a alegria, porque o nome dele está escrito no livro da vida, porque ele é um eleito de Deus. Mas ele sofre nesse mundo hostil por causa da sua fé, por causa dos seus valores, por causa do seu amor a Jesus. Mas ele é um crente que tem esperança no que há de vir, na gloriosa esperança, como diz Pedro, daquele dia que o Senhor vai resgatar o seu povo, vai levar o seu povo, e seu povo há de desfrutar por toda a eternidade com ele. Esse é o contexto da carta. É isso que Pedro está escrevendo aos irmãos. Eu quero tentar nessa noite responder a seguinte pergunta aos irmãos: por que o sofrimento produz santificação na vida do crente? Número 1, eu separei 3 tópicos aqui para responder essa pergunta. Por que o sofrimento produz santificação na vida do crente? Número 1, porque o sofrimento prova ou purifica a nossa fé. Verso 12, capítulo 4. Irmãos, não estranheis o fogo
ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Quando você caminha pela Escritura, quando você caminha pela vida dos profetas do Antigo Testamento, pela vida dos homens de Deus, você vai ver dezenas de histórias que Deus trabalhava na vida do seu povo, na vida dos seus filhos, por meio do sofrimento. São diversas histórias, tanto do Antigo quanto do Novo, que Deus, em sua sabedoria, está purificando a vida do seu povo, e com isso ele usa a perseguição, a dor, o sofrimento, as lutas. São muitas histórias. É um grande erro, irmãos, o cristão achar que Deus o salvou, que Deus o perdoou, e agora ele foi chamado para ser o abençoado, ser a criatura mais feliz da terra, viver uma vida tranquila e agora receber todas as bênçãos de Deus e não passar por nenhuma tribulação. É um erro, é um equívoco. Essa doutrina não provém das Escrituras, é o oposto. Deus nos salva, Deus nos abençoa, Deus diz que nós somos bem-aventurados, mas Ele diz que Ele mesmo nos prova, que Ele mesmo envia a nós sofrimento, porque Ele quer provar a nossa fé. Ele quer purificar a nossa fé. O texto que eu li no começo do texto, Romanos, capítulo 8, verso 28 e 29, todas as coisas cooperam para o bem, e o bem, eu disse, Deus quer forjar o caráter de Cristo na vida de seu povo. O primeiro episódio que eu poderia citar para vocês do Antigo Testamento é o livro de Jó. É a história de Jó que foi pregada aqui. Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem que se desviava do mal, Jó era um homem de fé, mas que passou por provações e Deus purificou a sua fé. E no final de tudo, Jó disse, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos lhe veem, agora eu sei que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Jó saiu da provação, Jó saiu da luta, Jó saiu do sofrimento com uma fé mais robusta. O sofrimento na vida do cristão produz santificação. Salmo 119, verso 71, não precisa abrir, mas tenha como referência. Salmo 119, 71, o salmista diz assim, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu conhecesse ou aprendesse os teus decretos. Esse é um crente que aprendeu que Deus está santificando o seu povo por meio da aflição. Por isso que ao passar, ele diz, foi bom, porque eu aprendi mais. Eu fui purificado, eu fui provado como pelo fogo e saí mais robusto, mais forte, mais maduro, mais santo. O segundo episódio que eu poderia citar para vocês, que Deus trabalha por meio do sofrimento para santificar a vida do seu povo, é a história do apóstolo Paulo, relato de 2 Coríntios. O texto vai dizer, 2 Coríntios 12, 7, que Deus, o próprio Deus, envia um mensageiro da parte de Satanás para colocar um espinho na carne de Paulo. Paulo vai dizer que tinha um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que foi enviado a ele para quê? Para que ele não se soberbecesse, para que ele não ficasse orgulhoso com tanto daquilo que o Senhor tinha dado para ele. Então Paulo tem um espinho na carne que o faz humilde. Satanás, por si só, não quer trazer espinho na nossa carne para nos manter humilde. Mas o próprio Deus o quer. Um homem humilde, um homem manso, um homem controlado pelo Espírito, irmãos, é um homem que está passando pela dor, pelo sofrimento e está sendo santificado, e está sendo
purificado. A humildade, a mansidão, o domínio próprio, irmãos, não acontece da noite para o dia. Não acontece se a gente lê um bom livro sobre humildade, ou sobre perseverança, ou sobre mansidão. Não, a mansidão, o domínio próprio, a humildade vem na vida do crente quando ele passa por provação. Ele fica pianinho, ele fica piedoso, ele fica humilde. Veja o verso 12. Fogo ardente. Não é água ardente, é fogo ardente. Fogo ardente. A palavra ardente aqui é puroses. A palavra grega puroses quer dizer aquilo que purifica. Deus está mandando um fogo. Não é esse fogo que muita gente começa gritando no culto, manda fogo, é fogo, fogo. Não. Esse fogo aqui, irmãos, é provação. Esse fogo aqui é luta. Deus está mandando isso para o seu povo. Para o quê? Purificar o seu povo. Para limpar o seu povo. A ideia de Pedro aqui é como um ourives que coloca o metal, que coloca o ouro no fogo para refinar, para que ele seja mais brilhante, para que ele seja mais atraente, para que ele seja mais limpo e com isso mais valioso. Pedro está dizendo, irmãos, esse fogo que está no meio de vós, é uma linguagem figurada, essa prova que está no meio de vós é para purificar a sua vida, é para santificar a sua vida, é para amadurecer a sua vida, é para que você possa caminhar um pouco mais com Cristo. O grande pregador Charles Spurgeon, pregador batista inglês, conta em um dos seus livros, Lições aos Meus Alunos, que um jovem aproximou-se de um ourives e perguntou ao ourives o seguinte: o senhor coloca o metal no forno e aquece para purificar esse metal. Quando é, perguntou o jovem ao ourives, quando é que o senhor sabe que o metal está purificado? O ourives olhou para ele e disse, jovem, quando você tira o metal e você pode ver a sua própria imagem naquele metal, isso significa que o metal foi purificado. Quando nós passamos pelas provações, quando nós passamos pelo sofrimento, Deus está lapidando a nossa vida. Deus está purificando a nossa vida, até que possamos ver a imagem de Cristo forjada em nós. Eu sei, irmãos, que esse não é um sermão de muitos améns. Mas é um sermão que mostra a palavra de Deus. Veja ainda o verso 2. Não estranheis. Pedro está dizendo, não estranhe. A palavra estranhar aqui é como se receber um hóspede inesperado. Essa é a ideia da palavra grega, estranheis. Quando você receber um hóspede não esperado, não se estranhe. A gente fica apavorado. As mulheres, então, meu Deus, né? Chegou alguém sem marcar a hora, sem avisar na casa, o terror é tocado, né? E corre para cá, e arruma de lá. E alguns homens, eu estou fora dessa, que eu já aprendi. Leva a visita inesperada para casa. Meu irmão, em nome de Jesus, pare de fazer isso. Manda uma mensagem pelo menos 2 minutos antes. Essa expressão que Pedro está dizendo aqui, quando chegar um hóspede na sua casa, não se estranhe, receba com honra. Essa é a palavra aqui. Pedro está dizendo, irmão, quando o fogo, a provação chegar, o sofrimento chegar na sua vida, é Deus querendo lapidar você, é Deus querendo purificar você, é Deus querendo você crescer um pouco. Não estranhe. Receba com honra o hóspede.
Receba-o, porque ele vem com boas novas, ele vem para purificar, ele vem para edificar. Veja a citação do pastor batista que eu acabei de citar, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon disse o seguinte: os homens nunca vão se tornar grandes no conhecimento de Deus, até que se tornem grandes em sofrimento. Você quer se tornar grande diante de Deus? Você quer se tornar alguém robusto, alguém de maturidade, alguém que tem uma fé purificada? Deus vai lapidar a sua vida por meio das lutas. Os homens nunca se tornam grandes no conhecimento de Deus, até se tornarem grandes em sofrimentos. Segunda tentativa de responder essa pergunta: por que o sofrimento produz santificação na vida do crente? Verso 13. Pelo contrário, ao invés de estranhar, ao invés de não receber o hóspede inesperado, pelo contrário, verso 13, alegrai-vos na medida em que sois o quê? Coparticipantes do sofrimento de Cristo. Porque o sofrimento produz santificação na vida do cristão? Porque o sofrimento nos faz coparticipante de Cristo. A língua portuguesa, esse prefixo co, com, há centenas de palavras. Muitas palavras, co-irmão, co-parceiro, e assim vai. Só que no Novo Testamento, nas Escrituras, essa palavra aparece só 2 vezes. Uma aqui e a outra em Romanos e outros textos, mas as 2 palavras que aparecem no Novo Testamento, que vem com esse prefixo co, que traz essa ideia de participar com, é co-herdeiro. Lembra do texto de Romanos, capítulo 8, 17? Diz que nós somos co-herdeiro com Cristo, ou seja, nós vamos receber todas as bênçãos, toda a parte que Deus prometeu a Cristo, nós vamos receber, porque nele nos tornamos co-herdeiros. Agora dá para dizer amém, né? Amém, gente? Amém, amém, amém. Aproveita que é pouco amém, mas agora é a hora do amém. Vamos receber tudo o que Deus prometeu em Cristo Jesus. Somos co-herdeiro, herdar com alguém e herdaremos com Cristo, mas é uma moeda de 2 lados. Assim como nós somos co-herdeiro, diz o texto agora, que nós somos cooperadores, ou melhor, coparticipante dos sofrimentos de Cristo. O falso evangelho exalta só que nós vamos receber, mas o verdadeiro evangelho diz, sim, nós vamos receber, mas nós vamos participar, nós vamos ser cooperadores ou coparticipantes do sofrimento de Cristo. A perseguição virá por causa do nome de Cristo. É isso que o apóstolo Pedro quer dizer a nós. Jesus foi muito claro, irmãos. João capítulo 15, Jesus vai dizer que se o mestre, o aluno não é maior que o mestre, se perseguiram o mestre, vão perseguir também os discípulos, os alunos. Jesus disse, se odiaram a vocês, vão odiar a mim. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, ora, todos quantos querem viver uma vida piedosa, serão perseguidos. Mateus, capítulo 10, verso 22, sereis odiados por causa do meu nome, disse Jesus. Filipenses, capítulo 1, verso 29, porque vos foi concedido a graça
a bondade e a bênção de padecerdes por Cristo e não somente de crer no nome dEle. Deus está santificando a nossa vida, irmãos, quando nós nos associamos a Cristo, quando nós somos coparticipantes com Cristo e a perseguição vem, não porque há pecado na nossa vida, não porque é um ataque frontal de Satanás, o sofrimento, a luta, a aflição vem porque nós estamos com Cristo. Nos identificamos com o nome de Cristo. A palavra grega que aparece para coparticipantes aí é a palavra koinoneu. Você sabe o que é a palavra koinoneu? Vou dar uma dica para você. Quando o pastor chega aqui, irmãos, domingo vamos juntar a panela e vamos ter uma koinonia. O que o pastor está querendo dizer? Junta a panela? Não, irmão, comunhão. Koinonia é a palavra comunhão. E é a palavra que aparece aqui. Sois koinoneu com Cristo. A palavra aqui é: nós estamos em comunhão com Cristo quando nós nos identificamos com Ele, quando nós professamos o seu nome, nos tornamos seguidores de Cristo, nos levamos o nome de cristão. O que significa ser cristão, irmãos? Seguidor de Cristo. Deixa eu perguntar a você. Você já viu algum cristão que está andando em pecado? Está bem com Jesus? Você já viu algum cristão que está vivendo uma vida de pecado dizer que ele está assim com Jesus? Você já viu algum cristão que está vivendo uma prática pecaminosa dizer: minha vida de santidade está bem legal com Jesus? Óbvio que não. O que isso significa? Um crente que está vivendo deliberadamente no pecado não está em koinoneu, não está em comunhão. O profeta Isaías diz: os vossos pecados é que fazem separação entre vós e mim. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo deixa o cristão, eu não estou dizendo que o cristão perde a salvação, mas eu estou dizendo que um crente que está deliberadamente no pecado, ele não está em comunhão, ele não está junto com Cristo. Ele está com o pecado. Verso 13, dá mais uma olhadinha. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Qual é a aplicação que nós temos aqui? Mais abaixo um pouquinho diz: se você sofre porque você é um ladrão, ou se você sofre porque você é um assassino ou malfeitor, ou que você está se intrometendo na vida do outro, não há motivo de alegria. Se você está sofrendo porque é fruto do seu pecado, não há motivo de alegria. Mas, se você está sofrendo por causa do nome de Cristo, porque você está em koinoneu, em comunhão com Cristo, e isso atrai perseguição, isso atrai luta, o que diz o texto? Alegrai-vos. Porque sobre vós, verso 16, sobre vós repousa o Espírito de Deus e de glória. Deus está provando a sua vida? É motivo de alegria. Lembra que Tiago escreveu? Meus irmãos, tende de grande motivo de alegria ao passardes por muitas provações, porque a provação, uma vez confirmada na tua vida, traz perseverança, e a perseverança traz maturidade. Por que que Deus permite? Porque Deus envia então tribulação na nossa vida?
porque Deus permite que nós sofremos, porque Deus permite que sejamos perseguidos, porque Ele quer que nos tornemos coparticipantes com Ele por causa do seu nome, sim, co-herdeiros, mas também coparticipantes em comunhão, por nós estarmos do lado de Cristo. As provações virão, as lutas virão. Não se envergonhe, mas o texto diz: se alegre, exalte a Cristo, porque isso é glorioso. Mais uma citação do nosso pastor batista, Charles Spurgeon. É melhor ser ensinado pelo sofrimento do que ser ensinado pelo pecado. Porque quando nós sofremos por causa de Cristo, nós estamos em koinoneu com Cristo. Mas quando nós nos apartamos de Cristo, vivemos uma vida de pecado, sofremos por causa do nosso pecado. Se alguém sofre como malfeitor, não tem motivos de alegrar. Mas se alguém sofre por causa da sua fé, por causa do testemunho, por causa do koinoneu, por causa de defender o nome de Cristo, por causa de andar de Cristo, isso é motivo para Pedro de glória, de alegria. Caminhamos para o final. Da minha tentativa de responder essa pergunta aos irmãos. Por que o sofrimento produz santificação na vida do cristão? Primeiro, porque ele purifica a nossa fé. Segundo, porque ele nos faz coparticipantes da obra de Cristo. Mas terceiro, porque o sofrimento produz esperança. Verso 13, veja o finalzinho do verso 13, a parte C do texto. Capítulo 4, verso 13. Vou ler o verso todo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Para quê? Para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. O sofrimento produz a santificação na vida do crente, porque produz em nós esperança, diz Pedro. A primeira pergunta que nós devemos fazer ao texto: glória de quem? Pedro diz que na revelação da sua glória, glória de quem? Glória de Cristo. O apóstolo Pedro está fazendo aqui um apontamento escatológico. Ele está apontando para os fins, para os últimos dias. E ele está dizendo que lá nos últimos dias, no dia da glória de Cristo, no dia que Cristo vai reunir o seu povo, a sua igreja que foi provada, a sua igreja que foi koinoneu com ele, a sua igreja vai estar lá, porque a sua igreja confiou em Cristo e depositou a sua esperança em Cristo. Lá em Apocalipse, quando vai falar que o crente vai estar na bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, é a mesma palavra que aparece: alegrai-vos exultando. Portanto, irmãos, Deus permite, Deus envia provações na nossa vida, não só para nos purificar, não só para fazer de nós coparticipante, mas Deus permite e envia provação na vida do crente para gerar nele esperança. A esperança que estará na revelação da sua glória, para que naquele último dia estejamos diante dele, nos alegrando e exultando. Deus está trabalhando na sua vida?
Deus está santificando a sua vida, é para você lembrar que você ainda não está pronto. É para que você tenha esperança que no último dia você estará pronto, mas agora você não está pronto, não há motivo de orgulho. Paulo está dizendo, não que eu tenha chegado lá, mas uma coisa eu faço, eu corro para o alvo, eu tenho uma esperança de um dia ser igual a Cristo, de um dia, no dia da revelação de Cristo, não ter mais luta, não ter mais provação, não ter mais sofrimento, porque Deus não precisará usar mais a provação, porque eu estarei perfeito. Então, a provação, irmãos, santifica a nossa vida, porque produz esperança. Romanos capítulo 12, verso 12, vai dizer, regozijai-vos na esperança. É a carta de Pedro, olha para Cristo, olha para o último dia, isso vai produzir esperança na sua vida. Veja como vai terminar tudo isso, e aí eu dou um salto para o verso 19. Essa sessão de Pedro, depois dele falar que a santificação, que o sofrimento santifica a nossa vida porque nos purifica, depois dele falar que o sofrimento da parte de Deus na nossa vida nos faz coparticipantes, koinoneu com Cristo. Depois de ele falar que a santificação por meio do sofrimento produz em nós esperança de um dia glorioso que virá, que não haverá mais choro, ranger de dente e que seremos perfeitos diante de Cristo. Olha como ele termina o verso 19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Sofrem segundo a vontade de Deus. Irmãos, quando não é um ataque de Satanás na nossa vida, quando não é um sofrimento por causa do nosso pecado, é um sofrimento, é uma provação que emana da própria vontade de Deus. Talvez você está ouvindo isso, pode ficar escandalizado, mas esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é que Jesus veio para te dar uma vida boa. O verdadeiro evangelho não é que Jesus veio para te dar o melhor dessa terra. Esse é o falso evangelho. O verdadeiro evangelho é que Jesus morreu por você, para você agora viver com Ele, e até esse dia de chegar de glória, Ele vai lapidar a sua vida. Ele vai forjar o caráter de Cristo na sua vida. Ele vai te colocar no forno e vai aquecer 7 vezes aquecido. Essa é a parte minha, e vai aquecer, e vai te provar, e vai te apertar, não para o seu mal, mas para o seu bem, para que você saia do forno na hora certa, e quando sai do forno, olham para a sua vida, e você está refletindo o caráter de Cristo. Esse é o evangelho. Por isso que Pedro termina dizendo também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. Talvez, irmão, você está aqui e está sofrendo, não por causa do seu pecado, não porque é um ataque de Satanás, mas é Deus lapidando a sua vida. É a vontade de Deus. Portanto, então diz Pedro, não estranheis. Abre a porta para o hóspede. E aí ele dá um consolo para nós. Os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem
a sua alma. A quem, irmãos? Ao fiel Criador. Pedro sabe que não está sendo fácil para aqueles irmãos. O Evangelho não é desumano. O Evangelho não é uma mensagem de você está sofrendo, fica firme aí, sofra mesmo. Esse é o propósito de Deus na sua vida. E acabou. E para de reclamar, irmão. E toca em frente. Não, esse não é o Evangelho. O Evangelho diz que Deus envia sofrimento na vida do seu povo, para lapidar o seu povo. Mas Ele diz, clama a mim, que eu vou aliviar você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o pastor está comigo. Ele não nos abandona. Ele não tapa os seus ouvidos quando estamos chorando, ou gritando, ou com dor. E o apóstolo Pedro, dirigido pelo Espírito, está dizendo, se vocês estão sofrendo, porque essa é a vontade de Deus para lapidar a sua vida, encomendem a alma de vocês ao fiel Criador. A palavra encomendar aqui é a mesma palavra grega para se entregar. É a mesma palavra que Jesus usou quando estava com os cravos, os pregos pendurados em suas mãos e os cravos daquela coroa na sua cabeça. Jesus usou essas palavras e disse, Mateus 23, 46, então clamou Jesus em alta voz, Pai, nas tuas mãos encomendo, entrego o meu espírito. Se você está passando por lutas, provações, perseguições, Deus está dizendo, se entregue a mim. Eu sou fiel. Eu vou cumprir aquilo que eu prometi na sua vida. E a Bíblia diz que Deus não vai nos provar além do que nós podemos suportar. É uma promessa e é nessa hora que nós podemos se apegar a essa promessa, porque nós nos entregamos ao fiel Criador, aquele que cuida de nós, aquele que nos alivia, aquele que derrama um bálsamo, mas aquele que cumpre os seus propósitos, porque quando estamos sendo santificados por meio da dor, é uma grande demonstração de amor de Deus, porque Ele não deixou você no pecado, Ele não deixou você numa vida medíocre, Ele não deixou você convertido e vivendo como um bebê espiritual. Ele sabe que você precisa crescer, portanto Ele manda o fogo ardente, destinado a purificar a nossa vida, e isso é um ato de amor e de graça. Mas se entregue, se lance ao fiel Criador. Eu ia terminar com uma frase de Calvino, mas ia desentoar. Spurgeon e Calvino. Então eu fiquei com Spurgeon. Batista, né? Veja o que o nosso pastor Charles Spurgeon disse. Aqueles que mergulham no mar do sofrimento trazem pérolas raras para a superfície. Aqueles que mergulham no mar do sofrimento trazem consigo pérolas raras que não se encontram aqui, mas essas pérolas estão aqui. Porque essa pérola, diz o Evangelho, o homem que achou a grande pérola, a pérola de grande valor, achou quem? O próprio Senhor Jesus. Deixa Deus moldar a sua vida. Se você tem que sofrer, ou vai sofrer, sofra por causa de Cristo. Sofra porque Deus está trabalhando na sua vida.
porque Deus está moldando o seu caráter. E Ele quer te dar grandes pérolas. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós para provar sua vida.